Bom, como prometido, então, vamos dando sequência aqui a mais uma refutação ao TJ, né, do canal Crônicas aqui, ó, Crônicas do Novo Mundo. Como vocês sabem, recentemente ele pescou um vídeo meu lá, uma live que tive no canal do Isaías, refutando a tradução do Novo Mundo, né, mostrando as inconsistências da tradução do Novo Mundo. E aí ele acabou pescando esse meu vídeo, né, e fazendo algumas sátiras, algumas caricaturas e mostrando ali, tentando me refutar, afirmando que a minha explanação, a minha exegese que eu trouxe em relação a algumas passagens não foi convincente. Quero só lembrar vocês antes que ele fez um primeiro vídeo e eu o desafiei para um debate e ele não aceitou, ele fugiu. E aí recentemente ele fez outro vídeo, que foi esse que eu estou comentando, não podia deixar passar em branco, e ele acabou de novo fugindo, ó. Então tá aqui, ó, o que ele colocou aqui como resposta. Eu fui lá nos comentários do vídeo e desafiei ele novamente a debater comigo ao vivo, e dessa vez eu propus em qualquer canal, não precisava nem ser no canal do Isaías ou no canal de outros amigos, colegas apologistas, não. Podia ser até no canal mesmo de cunho da crença dele, podia ser até no canal de algum TJ ou qualquer outro moderador neutro ou que ele escolhesse, eu toparia. Mas ele respondeu, ó, oi professor, não vou ignorar a sua mensagem, jamais faria isso. Uma pessoa do seu nível merece sempre todo o respeito e vou deixar o exemplo aqui para todos verem. Como mostrei no vídeo, o dono do canal que me convidou para o debate conhece toda a verdade sobre a divindade de Jesus, como também não sendo filosófica e nem mesmo um mistério substancial, conceito vindo, sem dúvida, de um paganismo próximo à reforma trinitária, porém, realizada sem a devida autorização divina. O dono do canal que me convidou, né, fazendo referência a mim, o qual também se encontra no vídeo, como eu disse, conhece a verdade da Bíblia. E se no momento não se encontra praticando o unitarismo bíblico, eu pessoalmente não posso concordar com os ataques aos cristãos que defendem a verdade do Evangelho. Mas eu nunca disse que não estaria presente em um debate com o querido professor. Talvez em breve, não sei. Tenho alguns compromissos no momento, mas o vídeo explica muito bem ao público que a TNM é sim uma das melhores traduções. Peço ao professor que tenha paciência, porque o amado acredita estar fazendo a coisa certa, mas também acredito eu estar fazendo a coisa certa. E se nós dois não estamos fazendo nada de errado, como pensamos nós, manteremos a nossa amizade para, quem sabe, num futuro próximo estarmos juntos, conversando sobre o nosso mestre maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então esse foi o comentário ali, a resposta que ele me deu no tocante ao meu desafio lançado pela segunda vez para um debate, né? Mas vamos lá. Observem agora, o trinitário vai causar uma confusão usando o texto cópita saído no texto de João 1, que é uma tradução que foi usada por cristãos há quase 1700 anos atrás. E o texto diz claramente que Jesus, ou a palavra, ou o verbo, era um Deus. Mas observe que ele vai causar uma confusão na explicação dele para dizer que a tradução um Deus na tradução do Novo Mundo está errada. Mas, ao mesmo tempo, ele não desmente a tradução cópita um Deus. Porque para todos os trinitários, a tradução cópita diz claramente que o verbo era um Deus. E isto é inquestionável, porque foi assim mesmo que os cristãos que usaram o cópita entendiam sobre a divindade de Jesus, que Jesus não era o Deus, mas era um ser divino, gerado pelo Pai, o Todo-Poderoso. João 1, verso 1. Então, e aí, ó, refutando a tese, não digitei errado aqui, mas da tradução do Novo Mundo sobre o artigo definido por Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo... Esse é o meu comentário, né, a minha dissertação sobre a tradução. TNM. Olha só, Deus é Espírito. O que eu vou aqui? Eu fiz a tradução para vocês entenderem. Eles usam a versão do texto cópita, que são algumas porções de manuscritos do sexto século, que vai trazer um artigo definido, Deus. Aí a tradução do Novo Mundo, ela se vale do texto cópita para traduzir Deus, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. A gente sabe que a proposta lá deles é diminuir
Jesus é um espírito, porque o artigo indefinido também está lá no texto próprio. Ele disse que aspas de Jeová traduzindo Observe o que ele vai comentar, ó. a divindade de Jesus. Mas se isso fosse verdade, os cristãos que usaram o copta saído também negaram a divindade de Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Como eu já disse, os cristãos copta, que eram parentes próximos dos apóstolos de Jesus Cristo, eles acreditavam na divindade de Jesus, sim. Observe agora que o professor de grego vai passar uma informação errada com o propósito Errado, olha aí, ó. que esses Jeová estejam errados. Informação errada. E ele certo do que ele está querendo explicar. No caso, ele diz que para que ali o verbo, e o verbo era, né? Que o verbo era Deus, para que ali o verbo seja Jesus, eles dizem que ali precisava ter um artigo. Assembleia de Jeová dizem que para Jesus ser o Deus de Jeová, o mesmo Deus como o Pai, ele deveria ser o Deus. E que Jesus é sim a palavra de Deus manifesta como a primeira criação de Deus. Para que ali o verbo seja Jesus, eles dizem que ali precisava ter um artigo. O verbo ou a palavra. Pronto, aqui ele vai usar uma sátira, né? Olha só, quando eu falei para que ali o verbo seja Jesus, foi porque eu falei de forma rápida e eu creio que todo ser humano falha, né? E acaba, às vezes, trocando uma palavra por outra no raciocínio, né? Até porque, como eu levei muito material para ser comentado ali no canal, na live do Isaías, então eu acabei falando até rápido mesmo, para tentar dissertar o máximo possível que eu tinha para trabalhar ali. Então, na velocidade da minha fala, né, e eu acabei trocando a palavra ali para que ali o verbo seja Jesus. Eu queria dizer para que ali o verbo seja Deus, aí eu iria fazer um comentário em cima. Então, apenas troquei. Aí ele vai zombar disso, né? Mas o meu argumento em si do texto cópita, que eu vou comentar aqui mais para frente um pouquinho, eu desafiei ele a debater comigo e ele não aceita porque ele sabe que irá apanhar no debate. Era Jesus. O problema é que a doutrina que ele defende é tão confusa e absurda que diz que pai e filho são a mesma coisa, que ele misturou tudo. Ele não sabe o que está dizendo, porque o verbo é Jesus Cristo. E ele diz que os cristãos Assembleia de Jeová não acreditam que o verbo é Jesus Cristo. Ou seja, Aí ele pega, então, apenas um erro meu de trocar uma palavrinha, uma palavra, e acaba acusando a eles, né, aos TJs, que eles não creem que Jesus é o verbo. É o verbo. Lógico que tanto nós quanto eles também cremos que Jesus é o verbo, é o logos de João 1, verso 1. O problema é que eles adulteram a tradução e o verbo era ali tem um artigo indefinido que não aparece no texto grego. O grego não tem artigo definido e nem artigo indefinido. Se não tem artigo definido, muito menos o artigo indefinido. Então, eles adulteram, eles adicionam o artigo indefinido numeral para dar a ideia de que Jesus é um Deus e não o Deus. Para dar a ideia de que Jesus ele é apenas um dentre outros, ou seja, diminuindo Jesus a um ser angelical. ele, com a intenção de esconder a estranheza da doutrina que ele defende, que Jesus é Jeová, sendo que o Pai não é o Filho, nem mesmo na doutrina que ele defende. Quem diz que a palavra não é pão theon é o próprio texto grego que está dizendo isso. Aqui nas notas de rodapé da Bíblia, da tradução literal, em João 1:1, diz que a palavra estava junto de o Deus e o palavra era Deus. Sendo que a maior parte das traduções das igrejas, ao traduzir este versículo, omite o artigo antes do primeiro Deus. Ele causa toda essa confusão para tentar colocar o público contra os cristãos de Jeová. Agora, aqui está dizendo que Aí vai usar aqui a fala do Isaías, é todo poderoso junto com o Pai. Está dizendo que é rejeitar a que divindade. antigamente era, Ora, o próprio Evangelho de João, não acreditava na Trindade. João 20:30 horas. Para que crendo, tenhais que seu nome. Aqui não diz que isso foi escrito para que creias que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso. Está dizendo que para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Há uma diferença muito grande aí. Há uma diferença que as pessoas têm dificuldade de entender. Sobre João 4:24, Deus Tá aqui agora, ó. Observa o que ele diz. Jeová deveria
traduzir que Deus é um espírito, novamente, o professor de grego está equivocado. Como acabou de dizer o apologista... Bom, veremos se eu estou equivocado. Você vê que ele vai comentar em cima do texto de João 4:24. Por que eu citei o texto de João 4:24? Então agora eu vou fazer aqui, mostrar o meu esboço e vou mostrar para vocês o porquê que ele não aceita debater comigo, né? Então tá aqui no vídeo eu refutando a tradução, eu digitei errado aqui, ó. Aí você vê como é as pessoas, né? Olha como funciona os TJ. Ele poderia também, como ele fez lá quando eu falei Jesus no calor da emoção e acabei não me atentando, né, para o equívoco, ele poderia pegar também aqui tradição e dizer kkkk, né? Você diz refutando a tradição. Nós não temos tradição, né? Qualquer pessoa sensata sabe que aqui eu apenas errei no dígito, ó. Acabei não me atentando que saiu um i no dígito em vez do 1. Então, refutando a tradução do Novo Mundo sobre o artigo indefinido aqui, ó, um Deus. Esse foi o meu esboço que eu mostrei lá no canal do Isaías. Então, olha só. A tradução utilizada pelos Testemunhos de Jeová, no princípio era o verbo e o verbo estava junto com Deus e o verbo era um Deus, nos chama a atenção para o artigo indefinido 1. Com essa tradução pífia e nefasta, eles subtraem a pessoa de Jesus a um Deus menor, um Deus inferior. E como ocorre com todas as seitas, normalmente os adeptos dessa tese escrota usam como um subterfúgio alguns poucos manuscritos em cópita que supostamente traz um artigo indefinido antes do predicativo Theos, Deus. Vale ressaltar, antes de tudo, que a função do artigo indefinido no cópita antigo é basicamente uma função sintática qualitativa ou identitária. Nesse caso, o termo era um Deus, pode estar tensionando a natureza qualitativa do verbo como divino, ou definindo de fato sua identidade substantiva, Deus. Neste último caso, porém, há uma exclusão de possibilidade, visto que na escrita cópita é comum também vermos o artigo indefinido antes do nome Deus, como é o caso de João 4:24, onde se traduz literalmente do cópita o seguinte, olha o que o cópita tem lá em João 4:24. Deus é um espírito. Se os TJ usarem o mesmo método de tradução balizados pela versão cópita, terão de incorrer em uma cosmovisão bizarra de que o Criador Todo-Poderoso é um espírito, ou seja, neste caso, só mais um dentre outros, kkkk. E quanto a esse texto, eles nunca reivindicam uma reparação de tradução para suas versões prediletas. Então temos aqui o texto cópita em João 4:24, ó. Aqui nós temos Deus é um espírito. Então tá aqui, ó, o texto cópita datado do 6º século. Podemos ver, ó, Deus é um espírito. Qual é a função então do artigo indefinido no cópita? A função do artigo indefinido no cópita é qualitativa. Deus não é um entre outros espíritos. A função do artigo indefinido é qualitativa. Por isso que a melhor tradução ali no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era divino. A pergunta intrigante é, será que a versão TNM eles confeccionam o artigo indefinido para ter o sentido de pluralidade também? Será, hein? Com certeza não. Pois quando há desonestidade intelectual é assim que eles fazem. Pegam algo que lhes convém e o mesmo algo que em outro determinado contexto lhes é desfavorável, simplesmente eles descartam. Olha a tradução na TNM do texto. Ó. Deus é espírito. Por que não colocaram também Deus é um espírito? Fazendo a mesma coisa lá no texto de João 1, verso 1. Porque eles também pegam do texto cópita, Deus é um espírito, o artigo indefinido lá do texto cópita, que como já falei e repito, a função sintática do artigo indefinido no cópita antigo é de qualitativa, é função para trazer qualidade ao substantivo, entendeu? Ao sujeito, né, do predicado. Então, eles acabam pecando nisso, ó, porque eles não traduzem também Deus é um espírito, é óbvio porque isso vai ficar bizarro, né? Isso vai depor contra a crença deles. Então, eles apenas sabem pegar do cópita o texto de João 1, verso 1, e acabam colocando Deus é um espírito, ignorando que a função sintática do artigo indefinido dentro do cópita do 4º século, do 5º século, é qualitativa, é para trazer qualidade.
Passa esse aqui. Nenhum manuscrito grego existente diverge dessa leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era divino. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego koiné. Contudo, os devotos unitaristas preferem, por conveniência, a versão copta, muito embora a presença do artigo indefinido antes do vocábulo Deus não ofereça nenhum problema teológico, como demonstramos acima no início do artigo. 99% dos manuscritos em grego, unciais, lecionários, clássico minúsculo, nem as versões latinas nem siríacas, trazem qualquer leitura conflitante com a perícope padrão, e o Verbo era Deus, ou o Verbo era divino. Vale ressaltar que, além do copta não oferecer discrepância teológica com a doutrina da divindade de Cristo, sua escrita, embora datada do IV século, os exemplares que contêm João 1, verso 1, provêm do VI século depois de Cristo, sendo um texto tardio e com mais de 15 manuscritos em grego que concordam com João 1, verso 1, e que precedem em muitos anos isso, sem mencionar as versões de outros idiomas, latim e siríaco, por exemplo. Então, é isso, galera. Aqui é uma parte do meu esboço que eu tratei lá no canal de Isaías, refutando a tradução do Novo Mundo. Então, o que acontece? Só resumindo aqui para a gente poder encerrar o vídeo, eu vou deixar um último vídeo agora para refutar a parte final das suas falácias ali que ele trouxe. O texto copta, o que acontece? Lá, de fato, está, e o Verbo era um Deus. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus. Esse daqui, só que aqui é o copta de João 4, verso 24. Mas o texto copta, ele traz, de fato, tem manuscritos coptas antigos ali que são datados do 5º, 6º século, que trazem essa expressão, e o Verbo era um Deus. Aí eles vão pegar a ideia de um e vão colocar se referindo, eles vão traduzir para as suas versões como se referindo à ideia de pluralidade. Ele era um ser divino, que é o que eles resumem, que é o que eles advogam, né? Que Jesus era um ser angelical, inferior ao Pai, criado por Deus, né? E que está submisso na eternidade ao Pai, etc, etc. Diminuindo, desqualificando, né? Suprimindo a natureza divina de Cristo. Então eles acabam se valendo do artigo indefinido 1, lá do copta. Porém, o artigo indefinido do copta ele tem uma função sintática qualitativa, porque se não fosse assim, como que eles explicariam o copta dizendo Deus é um espírito? Será que Deus também, nós temos várias divindades, né? Um panteão de divindade no céu e Deus é só mais um dentre outros? Porque se a ideia que eles trazem, a concepção teológica deles é que esse um do texto copta, em João 1, verso 1, este um, ele significa pluralidade, ou seja, ele denota a ideia de que Jesus é um Deus inferior, ele é um Deus porque ele se assemelha aos anjos, embora eles admitam que está um pouco acima deles, mas nesse caso ele é um ser divino, dentre outros. Aqui em João 4, 24, eles também deveriam traduzir na tradução, também deveriam estabelecer na tradução, na versão que eles usam, da TNM, a mesma ideia. Deus é um espírito. Será que eles vão colocar isso? Não, ó. Olha o que está lá. Está aqui o site das Testemunhas de Jeová, está aqui ó, a tradução. Deus é espírito. Por que eles não usaram o mesmo método de João 1, verso 1? Porque eles sabem, isso eu chamo de desonestidade intelectual mesmo, eles sabem que isso ficaria bizarro, né? Deus é um espírito, isso levaria o leitor a pensar, peraí, será que Deus é só um espírito? E se ele é um espírito, é porque tem outros, porque a função do artigo definido é justamente essa, né? Pelo menos dentro da nossa, dentro do nosso idioma, dentro do nosso dialeto, dentro da nossa gramática portuguesa, quando a gente fala a gente está dando a entender que há outros, né? Por exemplo, Roberto, ele é um bom aluno, ele é um bom aluno. Então, estou falando que ele está dentro de uma classe de aula, dentro de uma sala de aula que tem outros alunos, né? Quando eu falo eu tenho uma bicicleta, aliás, quando eu falo eu tenho um carro, eu estou me referindo, não, esse exemplo vai ser ruim, um carro, né? Não, mas quando a gente tem a expressão Deus era Deus, um espírito, aliás, como está em João 4, 24, a gente está aludindo à ideia de que há outros. Porque o artigo indefinido ele é numeral. Quando a gente tem lá na tradução, como eles colocam, João 1, verso 1, e o verbo era um Deus,
eles estão também aludindo à ideia de que Deus é um dentre outros. Por isso que, inclusive eles próprios, os TJs, acabam alegando que Jesus é um ser angelical que está acima dos demais, que foi criado, que não é atemporal, que ele é submisso ao Pai na eternidade, não foi só aqui na Terra, mas é na eternidade, e que Jesus, não pode receber adoração, contrariando o que o Novo Testamento apresenta, que ele não compartilha dos mesmos atributos e das mesmas virtudes do Pai, né, onipotência, onipresença e onisciência, quando na verdade a Bíblia demonstra isso, e por aí vai. Então, quando eles colocam o verbo era um Deus, se valendo do texto copta, eles estão sendo desonestos, porque não fazem o mesmo com João 4:24, certo? Não fazem o mesmo. Então, qual é a função do 1 lá, para que alguém não pense, mas o texto copta traz isso. A função do 1 no texto copta, irmãos, do artigo definido 1, é qualitativa, então está qualificando Jesus como divino. Inclusive a tradução mesmo, a tradução mais fiel a tradução mais literal e fiel ao texto grego aqui, enarrien hologos, kai hologos en proston theos en hologos, a tradução mais fiel é afirmar que Deus e o verbo era divino. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era divino. Essa é a tradução mais literal possível, mais fiel, gramaticalmente e sintaticamente, ao texto grego. Então é isso. Mais uma refutação aí às falácias do indivíduo aí que não mostra o rosto, né? E tá aqui então. Vou deixar para um último vídeo, a última resposta. É isso aí. Tenham um bom dia a todos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.